Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queremos colocar esta semana, início dessa semana, nesta segunda-feira, no coração de Deus, no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos falar sobre o sacramento, que toda a quaresma, a igreja nos convida a meditar, que é o sacramento da confissão. No dia de domingo, ontem, nós ouvimos falar sobre a pessoa do filho pródigo, que disse: meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E nós vemos na pessoa do pai a pessoa de Deus, a pessoa que perdoa, a pessoa que ama. A segunda leitura também de ontem, em Coríntios, falou: reconciliai-vos com Deus. Reconciliar com Deus, com as pessoas, é um período propício para nós meditarmos sobre a confissão. E eu gostaria que são os 5 passos de uma boa confissão, irmãos. O que é preciso saber sobre a confissão? O sacramento da confissão é o encontro maravilhoso com o amor misericordioso de Deus. É o único tribunal da face da terra onde nos declaramos culpados e saímos inocentes, porque o juiz o advogado, são as mesmas pessoas, o próprio Jesus. Então, confissão foi instituída pelo próprio Jesus Cristo, não foi uma invenção da igreja, Quando confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de perdoar pecados em seu nome. Conferem na sua Bíblia, João 20, versículo 23, aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso acontece porque o pecado rompe não somente a comunhão com Deus, mas também com a igreja. Então, na qual Cristo atua por meio dos que ordenou, os seus ministros, os seus sacerdotes, os seus apóstolos. O sacerdote, ele é um instrumento de Deus, O sacerdote é um instrumento de Deus. Por isso, o sacerdote também se confessa com outro sacerdote, Existe algo mais bonito do que isso? O segredo da confissão é absolutamente inviolável em qualquer situação. Ou seja, o padre não pode, de forma alguma, revelar nada do que foi dito à confissão, sobre a pena de excomunhão, Então a confissão é o meio que Jesus escolheu para o perdão dos pecados graves cometidos após o batismo. Se a confissão for possível, se a confissão for possível, não buscá-la é agir de forma contrária à graça de Deus, que deseja, deseja nos perdoar. Às vezes a gente gosta de falar das nossas vitórias, E a confissão nós falamos das nossas derrotas. Então também é o mandamento da igreja, Que o fiel, com mais de 7 anos, confesse os pecados graves pelo menos uma vez por ano. Então, eu gostaria aqui de falar com você sobre 5 passos necessários para uma boa confissão. Primeiro, um exame de consciência. Isso mesmo, irmão, irmã. Fazer um exame de consciência. Procurar lembrar todos os pecados que necessita perdoar, que necessita confessar, ou seja, os pecados graves. Você pode anotar, assim como nós vamos no médico, nós não anotamos, esse remédio, doutor, que o senhor me pediu para mim tomar, está acontecendo isso.
Ou até mesmo, ó, eu estou sentindo uma dor de cabeça, estou sentindo uma tonteira, isso assim por diante, né? Então, nós podemos fazer uma lista para facilitar e evitar o esquecimento. Anote, irmãos, medita os 10 mandamentos. Aí você vai ver se você está precisando perdoar, se você está precisando confessar ou não. Não é necessário contar como aconteceu, né? Mas apenas contar o pecado e quantas vezes cometeu desde a última confissão. Um exemplo, faltei à missa dominical uma vez, né? Arrependimento, a dor de ter ofendido a Deus pelos pecados cometidos. Então, sem o arrependimento, a confissão é inválida, entendeu? Pois não passa de um teatro. Sempre nós falamos, né, que eu faço a minha parte. Vamos dar um exemplo. O padre faz a parte dele em nos ouvir e nos absolver. Deus também faz a parte dele em nos perdoar. E nós temos que fazer a nossa parte. Então, irmãos, sem o arrependimento, a confissão é inválida, pois não passa de um teatro. Outro, irmãos e irmãs, declaração dos pecados. É necessário declarar todos os pecados graves que ainda não foram declarados em uma confissão válida, né? É recomendável que os pecados veniais também sejam confessados. Pecados veniais são aqueles pecadinhos que o próprio Santo Agostinho diz, né? Se você todos os dias colocar um pinguinho de veneno todos os dias no café, você vai se contaminar. Assim são os pecados veniais não confessados, né? Também, o quarto, absolvição. Após o ato da contrição, né, que se pode ter lido, decorado ou espontâneo, o sacerdote dará absolvição. Se os outros passos foram realizados corretamente, o fiel já se encontra em estado de graça. Isso mesmo, né? E, por último, a penitência. A penitência é um bem para compensar o mal cometido pelo pecado. O fiel completará o processo da reconciliação cumprindo a penitência da confissão, né? Geralmente, alguma oração simples ou uma boa obra também, né? Então, irmãos e irmãs, fica aí esses 5 passos para meditar. Quarta-feira nós vamos meditar também sobre a confissão. Mas desde já, irmãos e irmãs, procure confessar, procure o padre da sua comunidade, procure saber, ligue para lá, né? Para você, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, estar zero, estar deletado, né? Talvez nós vamos guardando, nós vamos arquivando pecados dentro do nosso coração. Então nós queremos pedir a Nossa Senhora, queremos pedir a São Miguel Arcanjo, né, que possa nos defender dos ataques contra os arbustos do demônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.